Vamos lá, então. Olha, a nossa convidada já esteve aqui, nós gravamos a entrevista e vamos trazer para você hoje. Ela é jornalista, fez história no Aqui Agora e atualmente emociona todo mundo com suas reportagens no programa do Ratinho. Sou um fã. Madalena Bonfilioli! Madalena Bonfilioli. Olha aí, seja bem-vinda, prazer recebê-la. Obrigada. Percebi que o traje chegou tocando Chorona. A gente sabe que esse é o apelido dela. Por né? que seu apelido é Chorona? Por que meu apelido é Chorona? É. Por causa do Aqui Agora. Aham. Quando eu comecei a fazer o Aqui Agora, para quem se lembra, né? Que nem todo mundo aqui, plateia mega jovem. Para quem se lembra, o Aqui Agora era um jornal que praticamente não tinha edição. Então você chegava gravando e o que acontecia ali, acontecia. Era Aqui Agora. Era Aqui Agora. E eu comecei a fazer matérias de ajuda, de solidariedade, e eu me emocionava com as histórias. Você sempre chorava, eu lembro. Eu sempre chorava. E, na verdade, eu sempre chorei também anteriormente, quando eu fazia jornalismo normal. Por que você chora tanto? Você foi contaminada pelo choronavírus? Nossa! O que você achou dessa? Gostou dessa? Mandou bem. Viu que eu Mandou fiz? super bem. Hã? Mas não, eu me emocionava. Só que antes, as matérias eram editadas, né, no jornalismo convencional. Então, eles tiravam a parte que eu chorava. No Aqui Agora, não se tirava mais, ia do jeito que ia. E aí todo mundo viu, tanto que eu me emocionava quando eu fazia as histórias. Já que a gente está falando do Aqui Agora, vamos ver a Madalena em ação Aqui Agora. Madalena, o seu cabelo sempre foi muito encaracolado, hoje é liso. Antes você punha bob ou hoje que você... Aquele é o meu cabelo. Aquele é o seu cabelo? Aquele. Que era muito anos 80. É. Nos anos 80, quem tinha o cabelo liso usava bob para ficar com o seu cabelo. Eu não fazia nada, eu lavava e sacudia. Era muito prático. Pena que saiu de moda. Agora, no Aqui Agora você chorava muito, mas porque você cobria às vezes coisas tristes. Exato. Mas você também deve ter passado muita coisa inusitada, né? Bom, toda a vida, né? Não só no Aqui Agora, mas em todos os telejornais onde eu trabalhei e principalmente no programa do Ratinho, né? Eu digo que o pessoal lá brinca comigo que eu sou um chamariz de situações inusitadas lá no programa, né? Qual foi a maior? Olha, eu me lembro de duas especificamente que foram muito inesperadas, realmente. Eu não sabia como agir naquela situação. Eu recebi uma carta, isso já faz algum tempo, de um garotinho que dizia o seguinte, que a mãe dele era uma pessoa muito infeliz, chorava demais, muito triste, porque ela era rejeitada pelo pai, pelo avô dele, pelo avô do garotinho. Porque esse senhor achava que esta moça não era filha dele. Então, que esse menino queria, de todas as maneiras, que fosse feito um DNA para provar que a moça era filha do velhinho. Acontece que isso não era exatamente uma história para os DNAs do programa do Ratinho, onde tem um pessoal daqui, um pessoal de lá e tal. Era um drama familiar, era um drama. Então, o Ratinho me mandou fazer a matéria. Era no interior de Goiás. Lá cheguei eu. Levei uma pessoa para colher o sangue, para fazer o DNA como o menino queria. Levamos um enfermeiro. Primeiro eu fui na casa do velhinho, porque a briga era tanta que o velhinho já tinha se separado da velhinha. Entendeu? Que doideira, que loucura. Exato, porque ele achava que a filha não era dele, passou a vida achando que a filha não era dele. Aí lá fui eu primeiro na casa do velhinho. Aí o velhinho falou, que bobagem essa história de novo, e não sei o quê, eu já deixei isso pra lá, não, é minha filha, ela quer tirar o sangue, tira o sangue. Topou, tirou o sangue. Lá fui eu pra casa da velhinha, né? Onde estava a filha, que era o pivô do crime, certo? E a criança que tinha escrito a carta, né? E a velhinha, então, chorava e dizia, olha, a vida inteira ele me maltratou por causa dessa história. Eu falei, mas escuta, pera lá, como isso surgiu? Tem que ter um motivo. Por que ele desconfiou que a filha não era dele? Da onde veio essa ideia? Aí é que ela me conta a história mais maluca possível. Que era o seguinte, que ela morava com esse marido no interior de Goiás, muitíssimos anos atrás, onde não havia nenhum tipo de assistência médica. E um dia apareceu na cidade um ônibus com médicos, enfermeiros,
para fazer um exame de saúde naquela gente humilde que não tinha nenhum tipo de assistência. E ela entrou na fila e passou pelo exame. E o marido dela achou aquilo um horror. Ela levou uma surra por ela ter passado pelo médico. Entendeu? Do marido? Ela levou uma surra do marido. Porque ela passou no médico. Porque ela passou no médico. E depois, logo em seguida, ela engravidou e ele começou a dizer que aquela filha não era dele. E daí, anos e anos, essa história se arrastou. Aí, nossa, eu chorei tanto com aquela história, fiquei tão comovida. E o menininho chorava, e ela chorava, e a filha chorava. Vamos colher o sangue, então? Vamos acabar com isso? Vamos colher o sangue? Qual o problema dela pegar o médico, ela ir no médico pro marido? Ele nunca tinha visto o médico. Ah, o cara era chucrão. Exato. Ela tirou a roupa pro médico. Não sei se... Não, até então, Ele ela tinha passou esse medo, no médico. provavelmente tinha esse medo. Exatamente. Tá, ok, e aí? Aí, eu peguei, né, tiramos o sangue da velhinha, tiramos o sangue da menina, né? E tá bom, vamos embora, vamos embora. Na hora que eu tava indo embora, Danilo, eu não sei o que me deu, sabe? Um sexto sentido, uma coisa esquisita. Eu ainda gravando, falei, peraí, gente, quero fazer uma última pergunta. Falei, minha senhora, para que essa história se esclareça de uma vez por todas. Quando a senhora entrou naquele ônibus, a senhora não teve nada com o médico, né? Ela olhou bem para mim, depois de horas de choro, e falou assim, olha, minha filha, você quer saber de uma coisa? Transei com o médico mesmo. Ah, meu Deus do céu! O cameraman levou um susto tão grande que ele derrubou a câmera no chão. Você vê assim a imagem, pá, pá. Ele derrubou a câmera no chão. Você tá brincando? Eu fiquei numa situação por causa da criança que O estava lá. marido sabia, desconfia. Entendeu? Bom, resumo, gente. Fizemos o exame de DNA e a moça não era filha do velhinho. Não era. Agora, suas matérias são maravilhosas. Eu sempre Muito eu obrigada. gostava muito de ver no Aqui Agora. Gosto muito de ver no Ratinho. Na época do Aqui Agora, eu me lembro que o próprio jornalismo falava mal do jornalismo do Aqui Agora. Todo mundo falava mal da gente. Não, Todo mundo. mas lá onde eu morava, ninguém falava, todo mundo adorava. É mesmo? O povo lá Onde é que adorava você morava? Em assistir. Marte? Santo André. Ah, bom. Não, dava audiência. A audiência que sim, tinha é porque audiência. mostrava que as pessoas gostavam. Eu A mesmo gostava audiência muito. era uma coisa absurda. Mas você sofria preconceito quando fazia o Aqui Agora? Com toda certeza. E por quê? Porque as pessoas achavam que aquilo era um jornal sensacionalista, que o jornal que vertia sangue. Vocês acreditam que a gente nunca mostrou um defunto no Aqui Agora? E as pessoas dizem que era sensacionalista. Eu já vi mostrar fantasma, defunto Fantasma, nunca. sim. Fantasma a gente mostra no Ratinho toda hora. É verdade. E hoje É. você vê qualquer jornal aí na hora da janta, às 6 horas da tarde, tá mostrando defunto. Mostra. Tá mostrando autópsia, tá É. mostrando gente que tomou bala, que tomou Exatamente. tiro. Então, ele foi, na verdade, eu costumo dizer que esse preconceito que a gente sofreu, e muitos profissionais tiveram dificuldade para conseguir emprego depois que o Aqui Agora acabou. Porque o povo dizia assim, é como se a gente fosse manchado, entendeu? Como se a gente tivesse um carimbo, uma marca que nos impedisse de fazer qualquer coisa. Então, eu costumo dizer que esse foi um preço que a gente pagou por fazer Quando eu sair parte... daqui, então, eu tô ferrado. Já pensou? Que desespera? Vai vendo. Hoje em dia eu quase o padrão esse, Eu né? costumo dizer que é o preço que a gente pagou por fazer parte da história do jornalismo brasileiro. Como o Roger acaba de dizer, hoje em dia é quase um praticamente padrão. é. Mudou, o Aqui Agora mudou a linguagem do telejornalismo. As pessoas tiveram que mudar, gostando ou não gostando, todo mundo teve que sair daquele formato quadradinho. Exatamente. Todo mundo Eu teve era que sair. moleque e eu adorava porque eu achava divertido. E a maneira como era dinâmica fazia você ficar lá acompanhando Você as ficar lá, histórias. Eu exatamente. adorava. E por que saiu do ar? Porque dava muita audiência? Eu nunca entendi. Mas eu por acho quê. que não tinha patrocinador. Eu acho que as pessoas, naquela época, tinham receio de associar o nome do seu produto, entendeu? A um jornalismo tão popular. Como se ninguém assistisse, né? Claro. E não fosse comprar o produto. É. É um preconceito muito ruim do mercado publicitário. E o que não dá para entender, porque a publicidade vai contratar um outdoor para colocar uma propaganda. Qual outdoor que eles escolhem? O outdoor onde mais gente passa para ver o que está escrito no outdoor. Ué, o Aqui Agora tinha 35 pontos de audiência. É onde mais tinha gente passando para ver. Exatamente. E não é um bom negócio anunciar lá? Eu acho, né? Mas eu sou só jornalista. 35 é muito. 35 é muito. É audiência do Jornal Nacional, que hoje nem a Globo dá isso mais. É verdade. 35 é o QI do Danilo. E o seu número de tonelada, não é? Agora, você, depois do Aqui Agora, saiu do SBT, né?
Fiquei mais um pouco, depois saí por conta de um projeto. Eu lembro que você foi para a Manchete fazer um programa, igual esses programas americanos. Exatamente, do era um Jerry talk show. Springer. Hoje em dia tem vários. Aqui no SBT tem um mesmo. Era um projeto que eu tinha visto nos Estados Unidos, eu tinha proposto para fazer aqui, não foi possível que eu fizesse aqui. Por que não? Porque Foi você que trouxe a ideia para o SBT de fazer o formato? foi. Que depois a Márcia... Eu lembro que a Foi. Márcia fez aqui, Foi. né? E por que ficaram com a Márcia, não com você? Então, eu não sei. O que eu sei é que eles resolveram contratar um produtor que tinha sido produtor de um desses programas nos Estados Unidos, um americano. Tá. E ele chegando aqui, ele não gostou muito da história de que eu já conhecia todo o processo. Chegou cagando regra. Não, ele falou assim, se ela já sabe como é que faz, porque eu tinha ido lá, eu tinha conversado com os produtores, eu tinha feito pesquisa, eu tinha ido para os auditórios, eu tinha os roteiros desses programas, eu tinha feito todo um planejamento. Ele se sentiu ameaçado? Eu acho que sim, acho que ele falou, para que me contrataram se ela tem tudo isso na mão? Aí ele falou que não tinha essa de já ter a apresentadora definida. E ele resolveu fazer um concurso de apresentadoras. Aí eu humildemente me inscrevi no concurso. Entendeu? E no final, ele escolheu a Márcia, que fez muito bem até o programa. Hoje em dia, eu tenho essa consciência de que ela fez muito bem. Mas você trouxe o projeto. Mas não foi levado isso Por em isso você foi consideração. para a Manchete. Aí a Manchete, sabendo da história, porque todo mundo ficou sabendo dessa história, né, nos bastidores das televisões, me contratou para fazer lá, sem ter que contratar nenhum produtor americano. E era muito legal. Eu tinha todo o modus operandi de como se fazer o programa. Tinha todo o know-how. Todo o know-how. Tem a... Cadê a Madalena na Manchete? Como chamava lá? Madalena Manchete Verdade. Cadê? Desculpa voltar Fala, Roger. no Aqui Agora, mas tinha um apresentador do Aqui Agora que era um senhor que usava uma gravatinha borboleta. Luiz Lopes Correia. Hã? Luiz Lopes Correia. Isso. Até hoje eu não sei se aquilo era uma gozação dele ou se aquilo era o jeitão dele mesmo. Ele andava com aquela gravatinha, ele falava daquele jeito. Ele era um homem brilhante, inteligentíssimo, inteligentíssimo. E já não está mais com a gente, mas foi uma figura muito importante. Era demais. No Aqui Agora. Eles lá na Manchete, eles tentaram de tudo para fazer com que aquele programa decolasse. E decolou, gente. Chegou a ser a maior audiência da Manchete nos últimos meses de Manchete. Você entrou bem na hora que a Manchete estava quebrando. Bem na hora que estava quebrada, que eles já deviam para Deus e o mundo que tinha que fechar a televisão. E o programa decolou. O programa decolou assim mesmo, entendeu? Mas, infelizmente, um programa, diante da dívida que eles tinham, diante da situação econômica, não era possível de alavancar uma televisão inteira. Então, parei de fazer no dia que fechou. Mas foi bem bacana, foi uma experiência Você legal. foi até o fim na Manchete? Até o finalzinho. Eu fiquei Você um ano... fechou a porta da Manchete? Fechei. Aliás, né, eu fechei a da Tupi também. Você fechou a da Tupi? Gente. Você fechou a porta da Tupi, fechou a da Manchete, mas abriu a do SBT. Abri a do SBT! Porque você estava aqui na inauguração do SBT, não Silvio foi? Santos estava do lado de dentro do Ministério das Comunicações, assinando o que nós chamamos de concessão, que é o que dá o direito da televisão entrar no ar, e eu estava do lado de fora, num link, vocês sabem o que é quando a gente está ao vivo, dizendo que estava entrando no ar naquele momento o SBT. Na verdade, a TVS. Você não tem esse arquivo? Eu não tenho. Não sei nem se tem Era ao aqui. vivo, acho que nem deve ter. Eu acho que ninguém nem gravou. Mas é história. E também, né, o pessoal estava pondo a TV aqui no ar, assim, né, não sei nem se Eu pensaram lembro nisso. quando era a TVS, era esse logo aqui, ó, eu lembro direitinho. E aí você foi pra Manchete, a Manchete fechou a porta e você voltou pro SBT. Antes disso, eu tive uma passagem por uma TV menor. Na Rede Mulher. Na Rede Mulher, onde eu fiz um dos projetos mais divertidos da minha vida. Jornal do Nenê. Que era o Jornal do Nenê. O Jornal do Nenê era ótimo. Era um programa para mães de filhos pequenos, de 0 a 6 anos. E eu contracenava com um boneco. O boneco era feio de doer, mas o ator Eu que sei como é fazia isso o boneco... aqui. Às vezes eu contraceno com gente feia de doer também. Então, E aí, e o ator, pois como é. era? O ator era fantástico, o ator que manipulava o boneco. E nós tínhamos uma interação muito bacana. E ele fazia a criança levada, o moleque sem noção. E... Tem aí, cadê? Tem sim. Vamos ver. Ô, Madalena, fala uma coisa. Era um jornal pra mãe?
Para a mãe. De primeira viagem? Para a mãe que estava com o neném? Para a mãe, a gente abordava todo tipo de assunto, desde parto, gestação, até a primeira infância. A criança quando vai para a escola, a criança que está com catapora, a criança que tem medo de escuro. Então, a gente levava especialistas para dizer como que devia agir. E levávamos crianças que sofriam daquele problema. E a gente tinha um parque de diversão no meio ali. As crianças ficavam brincando, montando o joguinho, enquanto as mães conversavam com os especialistas. E depois de lá, você voltou para o SBT? Foi o Ratinho que te convidou? Não, na verdade, para eu voltar, eu tive um convite para fazer o SBT Repórter. Do SBT Repórter é que eu fui para o Ratinho. Ah, é verdade. Mas antes você fez matérias... A real é que sempre que tem um evento grande, você tá lá, o SBT sempre dá um jeito de te colocar. É assim, né? Eu não sei se o SBT me dá um jeito de me colocar ou se eu sou aquele marmitão, entendeu? Não tem ninguém, manda a Madalena. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que não, porque, por exemplo, eu lembro que eu tava um fato que o SBT e o mundo todo deu muita notoriedade, que foi a morte do Roberto Gomes Bolanhos. Ah, sim. Isso Todo mundo queria estar cobrindo. E é você que estava lá cobrindo. Era eu que estava lá. É verdade. É porque eu também tenho o fato de que eu tinha ido já com o Ratinho. O Ratinho foi uma vez fazer uma entrevista com ele, né? E porque eu falo espanhol, eu estive junto para ajudar ali. E então eu já conhecia as pessoas da família e tudo mais, isso pode ter pesado, mas foi muito emocionante. Foi eu lembro, a gente ficou... Você estava lá no México, Eu estava no México. Eu lembro, eu estava com a Eliana aqui, você entrava em link, cadê? Realmente, a chegada do corpo foi uma coisa muito forte aqui. A gente viu que o público se emocionou demais. Por cada um dos pedacinhos do estádio por onde ele passava, as pessoas acenavam, as pessoas choravam, as pessoas... Enfim, foi um momento realmente muito emocionante. Houve uma música que é o tema de toda essa homenagem, porque, vamos dizer assim, eles criaram um slogan, eles criaram uma frase que é a frase que conduz toda essa celebração. É o gracias por siempre. Ou seja, obrigada para sempre, obrigada por tudo. Madalena, Agora que eu vi como eu falo com a mão, né? Italiano é uma coisa de louco. Eu falo mais a mão do que a boca. Seja no SBT Repórter, seja cobrindo matérias, que eu lembro que você fazia muito Domingo Legal também. Por essa razão também. Gente, eu nunca trabalhei no Domingo Legal. Nunca? Eu nunca fui repórter do Gugu. Nunca. Mas na minha cabeça... Mas você viu a era... beça. Por quê? Porque sempre que acontecia uma tragédia, quem é que estava de plantão no jornalismo no domingo? Quem? Era você. Por isso que você... Pra mim, você era repórter também do Domingo Legal. Mas eu estava de plantão no jornalismo. Sempre o marmitão aqui estava de plantão no jornalismo. De todas essas coberturas que você fez, alguma te marcou mais? Acho que dos Mamonas, né? Da morte dos Mamonas. Era você que estava lá. Era eu que estava lá. Era eu que estava lá. E quando... Porque era no domingo... Assim, foi na noite do sábado para o domingo, né? Na manhã do domingo que Aliás, o avião caiu. Já fez 24 anos essa tragédia agora, recentemente. Que o avião caiu. E aí a gente começou a fazer a cobertura e eu fui parar no Domingo Legal para poder... E fiquei lá, gente. Dizem, eu acho que isso... Eu não tenho aqui como comprovar, mas o que ficou falado na época é que chegou a 47 pontos de audiência aquele Domingo Legal. Então, as pessoas... 47 pontos de audiência, gente, metade do Brasil me viu do lado do Gugu. Então, todo mundo acha que eu trabalhava com o Gugu. Ficou, né? Ficou a marca, não tinha como. Eu fiquei lá 3 horas, 4 horas com ele. Quando eu perguntei, tem alguma coisa mais marcante, você citou esse fato. Foi por causa da tragédia que te chocou ou por causa da grande audiência e repercussão que teve? As 2 coisas. Porque depois daquilo, a gente não fez só aquela cobertura do acidente, né? A gente teve que fazer toda uma cobertura que levou semanas falando desses meninos, das famílias, das namoradas, das músicas, enfim. Aquilo foi uma coisa que marcou bastante. Agora, a audiência foi um negócio esplendoroso. À noite, depois que acabou o Domingo Legal, teve mais um pedaço do programa do Silvio. E aí, depois, no final da noite, tipo meia-noite, a gente fez um especial, que entrou madrugada dentro. Aquele dia, nós demos, de média, 25 pontos, eu acho, contra 5 da Globo. Você coordenou tudo? Não era eu. Tinha todo o departamento de jornalismo coordenando. Mas estava inteirada no assunto. Sim, eu apresentei esse especial. Eu apresentei esse especial depois de ter passado o domingo com o Gugu no palco também.
E aí depois você foi pro Ratinho. Sim, foi muito bacana, porque como eu tinha essa trajetória de ter sido apresentadora, o Ratinho, ele quando falavam para ele, que tal se a gente trouxesse a Madalena e tal, ele muito humildemente dizia assim, mas a moça é apresentadora, eu também sou apresentadora, ela vai querer voltar a ser repórter? E eu era apaixonada pelo programa dele, eu era apaixonada por ele. Eu adoro. Eu queria mais, era trabalhar no programa dele, entendeu? E aí um dia, o SBT Repórter já estava por terminar, ele estava indo para uma outra fase, e um dia eu encontrei um dos diretores do programa, do lado de fora aqui do SBT, e comentei, entendeu? Que eu adorava o programa e que eu gostaria muito de trabalhar naquele programa. E ele me falou isso, ele falou, nossa, o Ratinho admira você, mas nunca teve coragem de convidar, porque achava que você não ia querer, porque você já foi apresentadora. Eu falei, mas que bobagem, a gente não é nada, a gente está. Hoje a gente está isso, amanhã a gente está aquilo, amanhã a gente está servindo café e está tudo certo. É isso aí. Naquele mesmo dia, eu já estava no ar com o Ratinho, faz 19 anos. É demais. Vamos ver a Madalena em ação com o Ratinho aí. Hoje nós vamos conhecer a Franciane. Eita, garota guerreira. A gente vai conhecer um pouco da história da vida dela e o sonho que ela tem. Essas reportagens que você faz pro Ratinho, eu vejo que tem muito cuidado. Muito, muito. Vocês não têm noção. É muito trabalhoso. As pessoas falam assim, eu fui sorteado. Não, você não foi sorteado. Isso, foi selecionado. São milhares de exatamente. cartas não, hoje em dia são e-mails. Exatamente. Nós lemos todos. Todos. Eu tenho noção, porque eu já fiz matéria na rua na época do CQC, eu sei como é trabalhoso. Agora, quando eu vejo a sua, isso aí é outro nível. É uma coisa completamente estruturada, é um cuidado. Quantas dessas você consegue fazer por mês? Eu faço 2 por mês só. 2, eu levo 15 dias. Porque primeiro que a gente tem que ler os e-mails, são milhares, para a gente conseguir uma história que seja realmente diferente, entendeu? Essa história dessa moça, né, todo o sonho dela era em torno de poder trazer um filho que ela teve que deixar para trás. Então, esse tipo de coisa deixa a gente, assim, desesperado para conseguir ajudar. Aí, depois que a gente grava, que a gente faz a reportagem... Você se envolve em todo o processo? Todo. Inclusive, pra se a pessoa pedir a caneca do De Noite, entendeu? Eu e a produtora temos que ir atrás da caneca do De Noite. Não, mas a caneca do De Noite eu não dou pra ninguém. Entendi. Tá então, por favor, não escreva pedindo a caneca do De Noite, porque ele já falou que não vai dar. Espero que isso você já risque da sua lista aí. Da lista de coisas possíveis de serem doadas. Mas isso é se doar muito. Você não está fazendo só uma matéria jornalística, você está fazendo um trabalho social que, às vezes, as pessoas que são pagas para fazer não fazem. Pois é. Você está indo além do seu trabalho de jornalista fazendo isso. Essa resposta que eu dou, quando as pessoas dizem assim, você não faz jornalismo, você faz assistencialismo. Tem gente que fala isso, tem jornalista que fala isso. Aliás, eu nunca vou ganhar prêmio nenhum, viu, gente? Esses prêmios bacanas que os jornalistas ganham, prêmio disso, prêmio daquilo que vocês veem. Bem-vindo ao clube. Querido! Nunca vou ganhar. Por quê? Porque eu não faço aquela matéria de denúncia, hoje em dia é bacana fazer matéria de sustentabilidade, né? E eu estou tentando sustentar essa gente que precisa comer e que escreve para o programa, mas tudo bem. Nada contra a sustentabilidade. Mas, assim, isso é da moral, entendeu? Agora, a gente ajudar pessoas individualmente... É isso. Tem gente que fala assim, você faz assistencialismo. Eu falo, gente, eu faço o que o governo devia ter feito e não fez, entendeu? O que os órgãos públicos deviam ter feito e não fizeram. Então, essa pessoa que poderia ter tido uma linha de crédito pequenininha no banco para poder comprar uma batedeira e um forno para fazer bolo, entendeu? A gerente do banco nem olha na cara dela. Então, para quem que ela vai pedir? Ela pede para o Ratinho. É isso aí. Entende? E a gente transforma a vida dessas pessoas, E ainda sabe? recebe paulada por isso. Você já você. reparou que todo mundo que quer salvar a humanidade geralmente não faz nada por um ser humano? Exatamente. Eu não digo que eu quero salvar a humanidade. Então, mas o pessoal quer salvar a humanidade. Mas tem um ser humano ali precisando. Não, meu negócio é com a humanidade, não com o ser humano. Não. Deixa o indivíduo Entendeu? lá. É assim, eu acho que aquela pessoa, na hora que você está atendendo aquela pessoa, ela se sente tão especial, tão importante,
Sabe? Você resgata mais do que a dívida, mais do que a possibilidade dela crescer na vida, você resgata a dignidade dessa Você pessoa. acha que você que tem uma experiência nisso, são 20 anos só no Ratinho quase, você acha que existe uma maneira de resgatar a dignidade do Diguinho? Eu tenho dignidade, sou Você pai não de tem, não. família, eu tenho uma filha, ok? Dá licença, tô Eu tenho falando com uma ela. Você filha. acha que tem como resgatar a dignidade Ô, dele? Diguinho, se Tem você... como eu se conseguir pensa- uma vaga no Ratinho? Não conta, tem, Não, ó, nem uma cabe mais vaga, no não sei, cenário. mas você pode... o cenário... Vai ter que tirar a banda do Ratinho, Vai quem ter que tirar sabe? a banda. Ele vai fazer um eclipse no Sombra. É melhor que não, o Sombra vai sumir. Ó, Mas se faz o precisar, eu seguinte, faço se até um filho inscreve. fora do casamento pra ir no DNA. Ah, bom. Ah, bom, isso deve estar fácil para você. Aliás, se é que já não tem por aí, Aliás, se você conseguir descobrir como recuperar a dignidade do Diguinho, eu aviso. você vem aqui, tá bom? Muito obrigado, Madalena. Sou Foi o um seu fã. Foi um prazer falar com você.